Então, dos versículos 1 ao versículo 8, Paulo vai trabalhar essa questão da santificação do corpo. Como a santificação é a parte do bem, a imoralidade se tornaria a parte do mal. Então, Paulo prega em favor da santificação do corpo e contra a impureza do corpo. Você tem aí no primeiro versículo e no capítulo 1, e no versículo 1, versículo 2, duas observações aí que são importantes e que você deve se atentar antes de ler o capítulo 4. Primeira é essa palavra que ele usa, finalmente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, três verdades ele apresenta aqui. A primeira, a santificação é um mandamento de Deus. Por que a santificação é um mandamento de Deus? Porque Deus é santo. É interessante nós compreendermos o seguinte: nós sempre observamos a palavra santidade na Bíblia como sendo um caminho possível para o homem. Existiram grandes pensadores na história do cristianismo, como por exemplo John Wesley, que cria na doutrina da perfeição cristã. Essa doutrina também foi cognominada por alguns como doutrina da santificação plena. Nós entendemos, inclusive, com base na própria tradição judaica, quando eles elaboram aquela fala hebraica, Yetzer Lev Hadan Hará, que é a inclinação que o homem tem para o pecado e para o mal, como nos próprios empréstimos que Paulo utilizou para dizer que o homem não tem bondade em si mesmo, que entre fazer o que é bom e o que é mal, o homem é inclinado a fazer sempre o que é mal. Entre escolher o bom caminho ou o mau caminho, o homem é inclinado por natureza a escolher os caminhos mais depreciativos e periculosos. Então todo ser humano ele carrega essa originalidade adâmica, um pecado que nós herdamos de Adão. Portanto, nós cremos que Adão foi o único homem que se levantou diante de Deus com a verdadeira liberdade. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Por que Adão ele tem livre-arbítrio? Porque os seus olhos não haviam visto a corrupção e ele não tinha experimentado o mal. A partir de Adão, de quem nós somos semelhantes, o nosso arbítrio é adulterado. Nós não temos mais condições de termos uma escolha livre da influência pecaminosa. A influência do pecado está pigmentada na minha pele, de tal modo que entre escolher o que é bom ou escolher o que é ruim, eu escolho o que é ruim. Mas Paulo, quando escreveu aos Gálatas, diz o seguinte: se vocês vivem uma vida no Espírito Santo, vocês vão conseguir agradar a Deus e jamais satisfareis as vontades carnais. Logo, qualquer cristão só pode fazer o que é bom se em Cristo ele o faz. Fora de Cristo, ninguém é capaz de fazer. Santidade é um estado. Santificação é um processo. Então, Deus quer nos levar a um estado de santidade por meio da santificação. Como que Deus faz isso? Nos salvando. Então, Deus me salvou na justificação, está me salvando na santificação e me salvará na glorificação. Na justificação, ele me salva da pena capital do pecado. Na santificação, da influência do pecado. Na glorificação, da presença do pecado. Mas a santificação é um mandamento de Deus. Você é obrigado a encarar o caminho da santificação. Pastor, o que eu preciso fazer para me santificar? Estar mais próximo de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para contaminar a minha vida? Estar distante de Deus. É um caminho que dá dois destinos, Pastor Luiz. Se o senhor aproxima de Deus, o senhor se afasta do pecado. Se o senhor se afasta do pecado, o senhor se aproxima de Deus. De contrapartida, se o senhor se aproxima do pecado, o senhor se afasta de Deus. Essa é a ideia correta. De modo que a santificação é isso. É cada vez mais distante do pecado. E aí, como que eu faço para estar mais perto de Deus? Você não faz. Quando você afasta do pecado, você já se aproxima de Deus.
Porque ninguém pode se afastar do pecado que está em si, se não for gerado nele uma nova natureza, que é a natureza de Cristo Jesus, que é implantada dentro do seu coração pelo poder do Espírito Santo e gera em você o fruto do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus?